A paz do Senhor, graça e paz para todos os meus irmãos e ouvintes desse canal. Deus abençoe vocês ricamente, que Deus encha vocês de bênçãos sem medida, que a plenitude de Cristo, a comunhão com o Espírito possa nos acompanhar até a volta de Cristo. Que Jesus abençoe todos vocês. Quando a gente fala de bênçãos, quando a gente fala da graça de Deus, quando a gente fala do reino de Deus, é necessário se o povo ele tomar uma posição em Cristo. O reino de Deus ele é formado de princípios. Hoje nós iremos ver um dos princípios do reino de Deus para que ele venha funcionar a nosso favor diante de dificuldades, diante da angústia. Abre lá a tua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Eu gosto da versão que diz: o Senhor soberano é a minha porção. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Glória a Deus. No 17 fala, só resumindo, né? Mesmo que te falte coisas básicas necessárias na sua vida, né? Ele usa aqui: não havendo uvas, não florescendo a figueira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. Olha o princípio do reino agora. 18. Ainda assim eu exultarei, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amados, isso é um princípio do reino de Deus. Alegria. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 diz: alegrai-vos, mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Mesmo que os teus olhos, esses olhos naturais, não consiga ver, mesmo que ele não consiga enxergar, ou seja, aquilo que você está vendo não seja favorável, a palavra de Deus, o reino de Deus, ele te ensina. E hoje eu quero te motivar a você se alegrar no Senhor. Se alegre no Senhor. Mesmo que minta, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo que o fruto minta, ou seja, não dê, é para dar, mas não deu. Mesmo que você faça alguma coisa que era para produzir, mas não produziu. Mas se alegre no Senhor. Amém? Se alegre no Senhor. Olha o que Deus vai fazer na sua vida. O Senhor soberano é a minha força, ou seja, a minha porção. Se você faz do soberano a sua porção, ele vai fazer os seus pés como os do cervo. Já viu um cervo subir na montanha? Coloca lá no YouTube para você ver ele subir na montanha. Ele sobe pulando, nem parece que ele está fazendo algum esforço. Ele me habilita a andar em lugares altos, ou seja, Deus, em uma angústia, em uma dificuldade, ele vai te habilitar a andar em lugares altos, ou seja, ele vai te dar habilidade sobrenatural sobre você. Mas primeiro, você tem que se alegrar em Deus. A palavra se alegrar, ela pode ser se deleitar também no Senhor. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Deem graças a Deus em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Diante de uma dificuldade, amados, não é tempo de se entristecer. É tempo de se alegrar no Senhor. Quando você se alegra no Senhor, você move o reino dele a seu favor. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, diz: deleite-se no Senhor, ou seja, se alegre no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Quando eu e você resolve, é uma decisão, amados, quando nós resolvemos se alegrar no Senhor, Deus começa a nos dar habilidades sobrenaturais para resolver determinadas situações que nos angustia, que nos traz angústia. Amém? Essa é a vontade de Deus. Deleite-se no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. No livro de Provérbios, ele fala uma coisa bem interessante. Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz assim. Eu vou ler em algumas versões. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim. Na versão Almeida corrigida diz assim: quem é fraco em uma crise é realmente fraco. Quem é fraco em uma crise realmente é fraco. Na versão linguagem de hoje diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostrar fraco quando estiver doente, se você se mostrar fraco se estiver passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas no relacionamento, seja lá qual for o problema, você se mostrar fraco, realmente a sua força vai ser pequena. Eu gostei da versão amplificada. Diz assim, ó: se você ficar sem ânimo nos dias de angústias, sua força será limitada. Se você ficar sem ânimo na dificuldade, no deserto que você está passando, as suas forças serão limitadas. Amém? Todo ânimo, toda força vem do Senhor. Toda força, todo ânimo vem dele. Ânimo vem dele. Então, precisamos buscar forças, se alegrar na lei do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Amém? Quando nós estamos passando por provações, devemos nos alegrar em Deus. Agora, como é que eu me alegro em Deus passando por uma dificuldade muito grande? Amém? Eu vou te dar uma dica de como o reino de Deus ele funciona. Se lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, mas lá sofrendo, né? Já tinha gastado dinheiro com os médicos, já tinha tentado tantas coisas sem nenhum sucesso. Mas vai lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 28. Olha como ela se alegrou no Senhor. Ela fez assim, ó. Marcos, capítulo 5, versículo 28. Essa parte da Bíblia está na Bíblia para a gente aprender mesmo, né? Foi escrito, o Espírito Santo inspirou para a igreja aprender como é que o reino de Deus ele se movimenta, como é que funciona. Nós estamos falando de alegria. Alegre-se nas leis do Senhor, alegre-se nos mandamentos do Senhor. Amém? Aí ela diz assim, ó, olha, porque Marcos capítulo 5, versículo 28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amados, se ela pensava que tocando no manto do Senhor ela iria ficar curada, imagina quando ela começava a imaginar tocando no manto e sendo curada. Que alegria ela tinha, que alegria ela sentia naquele momento, só em pensar. Então ela começou a criar expectativa em Deus. Ela começou a projetar a sua vida em Deus.
Amém? Ela não estava projetando a sua vida em expectativa em nenhum ser humano. A base dela naquele momento, naquela angústia, era o Senhor. E porque era o Senhor, ela enfrentou a multidão, porque ela estava com os olhos fixos em Deus, e de Deus, Jesus Cristo, ela obteve salvação. Amém? Ela se alegrou, e porque ela teve ânimo em si, ela teve forças de tocar no Senhor Jesus Cristo. Amados, não é tempo de baixar a cabeça, não é tempo de ficar olhando a situação, não é tempo de ficar olhando o armário que está vazio, não é tempo de ficar olhando porque meu relacionamento está acabando, não é tempo de ficar com os olhos fixos nessas coisas daqui da terra, nos problemas, mas é tempo de olhar para a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Alegre-se somente nele, medite na sua palavra, reconheça que ele é o Senhor, Salvador, o autor e consumador da nossa fé, e comece a se alegrar em Deus, comece a buscar a sua face, e você vai ver Deus respondendo às suas orações conforme a sua vontade. Amém? O último texto que eu vou deixar para a igreja é no livro de Marcos, capítulo 23, versículo 25, onde diz assim, Marcos 23, 25, porque em verdade vos afirmo, se alguém... Volta lá no 22, Marcos 11, capítulo 11, versículo 22, diz assim, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Quer receber alguma coisa de Deus? Acredite nele, comece a se alegrar, amém? Não fica triste, se alegra no Senhor. Se você se alegrar no Senhor, sua força vai ser grande no dia da angústia e você vai vencer. 23, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, o seu coração amado, não pode ser um depósito de dúvidas, não pode ter uma interrogação, tem que ter a certeza, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebeste, e será assim convosco. Amém? Esse é o ensinamento do Mestre, ou seja, ele está ensinando a eu e você a limpar o coração, a eu e você a mover o reino de Deus, se alegrando nele. Se você crê que Deus ele vai resolver o seu problema, se você crê que Deus ele vai sim tirar você dessa angústia, você vai começar a se alegrar nele. Então, para limpar o teu coração, limpeza no coração, Deus ele está ensinando, limpe seu coração, ou seja, tire as dúvidas. No 25 ele diz assim, e quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, outra vez, limpando o coração, não é só tirar dúvidas, mas também é perdoar o próximo. Perdoe seu irmão. Se não é possível você chegar até ele e pedir perdão, mas perdoe em oração. Amém? Conversando com Deus, você vai lá, apresenta aquele irmão, apresenta aquela irmã, apresenta aquela pessoa, né? Perdoando ele em oração. E depois, quando você limpar o coração, você já começa a se alegrar que você vai receber aquilo que você está pedindo. Mas antes, tem que se seguir os princípios. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos mais uma vez no Senhor. Deus te abençoe na prática dessa palavra. O reino de Deus existe e ele se movimenta, mas é necessário obedecermos os princípios. Deus te abençoe ricamente, amados, na prática dessa palavra.